Alex Freitas novamente por aqui. A gente vai falar hoje sobre planta humanizada usando o ArchiCAD e Enscape. Como que você pode fazer esse tipo de planta dentro dessas duas ferramentas? Primeiro, a gente vai buscar referências. Antes de iniciar, eu vou separar a tela aqui para vocês. Eu tenho uma anotação de como que a gente vai fazer isso. O primeiro passo que a gente vai ver é a busca de referências, como que a gente poderia fazer essa imagem, preparação do modelo no ArchiCAD, a configuração da câmera dentro do ArchiCAD, a configuração dos materiais, depois a configuração do Enscape, né, no Enscape. Tem algumas dicas para vocês bem simples que vocês podem fazer aí, e depois um ajuste fino e a pré-visualização desse render. Depois a renderização final e como isso vai ficar. Eu coloquei aqui planta humanizada só no Pinterest. Temos vários tipos de modelo. Cada modelo tem as suas características, um contraste mais forte e outros um contraste mais leve. Então vai depender muito de como que você quer o resultado dessa planta. Essa aqui está se repetindo bastante. Eu vou clicar em cima dela. Podemos clicar aqui em cima para Behance e visualizar como é que sombra, materiais, está bem configurado. E aqui é o pavimento superior. Também conseguimos fazer isso. Vamos lá, vamos minimizar aqui. O nosso projeto está aqui no caso, eu coloquei ele em 90 graus aqui embaixo. Pode mudar essa orientação no ArchiCAD. Vou colocar aqui 90. Eu vou dar um clique no meu modelo 3D. Para a gente visualizar essa planta de cima, se essa barra não estiver aparecendo para vocês, podem clicar com o botão direito e vir em 3D visualização. Clicar aqui ó, na axométrica. Como é que eu faço a configuração? Venho, clico com o botão direito em cima da ferramenta, venho em 3D projeção, venho aqui e vou colocar ela com esta vista. Se estiver aparecendo para vocês em pé a planta de vocês, vocês podem fazer a configuração mudando ela aqui. Vou vir aqui, clico com o botão direito, definições, e vou colocar aqui 180 e apertar Enter. Eu vou abrir o Enscape e vocês viram que eu tenho com a ferramenta ativa aqui. Enscape, sincronizar visualização. Se não tiver sincronizar visualização, ela não vai ficar legal. Então, eu vou sincronizar a visualização para ela. O que eu fizer aqui no ArchiCAD, vou fazer no Enscape. O que está acontecendo aqui? Eu não tenho corte ainda nas minhas vistas, tá? Então, como é que eu posso fazer esse corte para aparecer aqui no meu Enscape? Eu vou clicar em cima da minha ferramenta Corte 3D, clico seguro para rotacionar a tela, tá bem? Agora eu vou selecionar um corte. Vou fazer o corte na altura que eu achar que é interessante para minha planta baixa, dando a possibilidade de 1,50 m mais ou menos. Botãozinho aqui, ó, finalizar. Vim aqui novamente, clico com o botão direito, axométrica, projeção 3D e vou colocar aqui visualização do topo, tá? E vou colocar aqui 180 e vou dar um clique em OK. Como que a gente faz as configurações de materiais aqui nesse caso? Vou dar um clique aqui em Enscape, vou abrir os materiais, biblioteca de materiais do Enscape, vou pegar aqui uma madeira, tá bem? Nesse tipo de madeira, a gente vai colocar nesse móvel aqui que está aparecendo pra gente. Vamos ver uma madeira interessante, 15. Selecionei a madeira 15, cliquei em importar seleção. Vou fechar aqui. Seleciono o móvel onde eu quero colocar esse material, usando a ferramenta objetos. Entro dentro do modelo, representações, materiais e vou colocar aquela madeira 15. Vou dar um clique em OK. Ele alterou para mim, mas ele está com um vértice diferente. Então eu vou alterar esse material dentro do ArchiCAD. Vou dar um clique aqui e vou em superfície. Entre madeira 15, vou alterar a minha visualização, 90 graus. Vou dar um clique em OK. As texturas desse sofá também não estão me agradando. Então o que eu vou fazer? Vou alterar. Vou colocar esse material também. Vou dar um clique aqui, editor de materiais, biblioteca de materiais. Vou colocar aqui tecido. Tecido 09, importar a seleção. Vocês também podem ir alterando os materiais conforme vocês acham interessante. Eu vou dar um clique agora para visualizar como é que está. Está meio escuro a madeira, eu acho que não tem problema não. Vamos fazer a visualização agora do Enscape. Tem algumas configurações que eu acho interessante. Primeiro a gente vai buscar uma luz. Eu vou entrar nesse site aqui para a gente buscar o nosso HDR que a gente vai utilizar nesse render, ok? Primeiro vamos clicar aqui na Setting. Depois eu vou vir em HDR. Vamos escolher essa, como se fosse um estúdio, que vocês devem prestar atenção na hora que vocês estiverem escolhendo um tipo de imagem, a como que a sombra vai se comportar, tá? Se a sombra é mais forte, se a sombra é mais leve, o brilho que está refletindo no nosso material
tá? Que isso tudo vai levar em consideração. Eu vou dar um clique aqui nessa, Studio, e vou vir aqui e vou escolher a resolução. Vocês podem escolher 8K ou 16K, caso vocês tenham certeza que seja esse HDR que vai fazer a sua imagem final. Vou fazer um teste, vou colocar 8K. Agora, como é que a gente vai fazer a configuração dessa luz dentro do Enscape? Nesse olhinho, configurações visuais, vou em Cell, vou vir em Cell, vou colocar aqui Skybox. Selecionei aquele arquivo e eu posso configurar a luz e a rotação dele agora. Então, vou colocar aqui ponto brilhante, rotação do Sol. Então, vocês podem escolher da onde está vindo essa luz aqui no caso. Aumentar e diminuir o brilho. Céu, vou desabilitar esse ponto brilhante com a rotação do Sol. Desabilitar isso. Shift, botão direito. Vamos ver se a gente consegue rotacionar ou girar, deixar ela com a sombra mais centralizada. Acho que assim tá ok. Eu vou habilitar quadro seguro. Eu vou fazer a configuração dessa saída. Vou colocar aqui 3080, 2 e 500. Essa configuração inicial é a mais importante. Fechar aqui e vou exportar, capturar tela. Eu visualizei que está um pouco chapado, então eu posso alterar usando o meu Shift, clico com o botão direito e rotacionando um pouco essa imagem, para dar um pouquinho mais de sombra. Eu acho que assim fica mais legal. Vou colocar um brilho um pouquinho mais alto, acho que assim tá ok. Agora eu vou exportar. Vamos ver como é que ela ficou. Essa aqui é a nossa imagem final. A gente fazendo as configurações corretas, fazendo o corte e fazendo esse render, você vai ter uma ótima qualidade de planta humanizada dentro do Enscape, usando o Archicad, é claro. Então, eu espero ver você na próxima. Até lá!